Seja bem-vindo, você que está chegando, hoje chegando de surpresa, um pouco mais cedo, com uma palavra que Deus me deu para você. Olha lá, o tempo de Deus sempre chega, sempre. O tempo de Deus sempre chega, sempre chega. E Deus estava me dando essa palavra aqui, e nós entramos alguns minutos aqui mais cedo hoje, hein? Deus está vindo na surpresa, creio que tem algo especial para a sua vida aqui. A Bíblia diz, né, um versículo muito conhecido, mas que carrega uma grande verdade. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito, há tempo para tudo, né? Há um tempo certo, há um tempo para tudo, e é uma estação, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. A Bíblia diz lá em Daniel que Deus é um Deus que muda os tempos e muda as estações. Então tem tempo, e Deus vai trazer o tempo de recompensa na vida de pessoas que estão aqui. Deus estava me dizendo de tempo de justiça, tempo de recompensa, tempo do agir de Deus. Tudo aquilo que o inimigo tentou manchar, o inimigo tentou manchar a sua história, o inimigo tentou manchar a sua história, tentou tirar sua fé, sua esperança, mas Deus está falando, está chegando um tempo aí, viu? Está chegando um tempo determinado, e todo o propósito de Deus na sua vida, você vai perceber que nunca foi abortado, nunca foi paralisado, pelo contrário. Ei, José, Deus aproveitou o que aconteceu com você para te dar uma experiência, para algum propósito que talvez você não entendeu no momento, mas que vai acontecer. Olha o tanto de gente chegando aí, glória a Deus, chegando de surpresa, né? Falei, vou entrar de surpresa hoje, né? Deus gosta de fazer surpresa, e entramos um pouco mais cedo. A Bíblia diz, aqui em Eclesiastes 3, no versículo 2, que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tá vendo? Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Você vai ver aí, tempo de falar, tempo de amar, né? Tem muita coisa. Tempo de aborrecer e tempo de guerra e tempo de paz. Então você vai ver que para Deus, no relógio de Deus, na estação de Deus, tudo tem um tempo, sabe? A Bíblia diz que é Ele quem fere e quem sara novamente. Ó, você vê isso? Então Deus está falando com você aí. Oséias capítulo 6, versículo 1, está chegando um tempo aí, viu? Está chegando o tempo. Quem estava esperando uma justiça de Deus, olha aí. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Você vê isso? Deus tem um tempo para tudo. E o tempo de Deus vai acontecer na sua vida. Sabe, só de você estar aqui nessa oração, já pegue como uma confirmação de Deus, que Deus vai fazer a justiça que precisa fazer. Se precisar ir limpar o seu nome de alguma forma, Deus vai fazer isso. Se for o cumprimento de uma promessa, Deus vai cumprir a promessa. Se for fazer algum tipo de justiça na sua vida, Deus vai fazer. Eu queria cada um aqui escrevendo: o tempo de Deus está chegando na minha vida. O tempo de Deus está chegando. Fala assim, eu estou dentro do tempo de Deus. Eu estou dentro do tempo de Deus. Agora, o que fazer enquanto espera? Está chegando o tempo para a sua vida, mas o que faz enquanto espera? Sabe, Deus não quer que a gente fique esperando. Normalmente Deus não quer que a gente fique esperando parado. Sempre tem alguma coisa que você faz em um tempo de espera. Sempre tem alguma coisa que você faz no tempo de espera. Então eu quero te encorajar a você fazer uma oração. Deus, nesse tempo de espera, o que o Senhor quer que eu esteja fazendo? Sabe? Não é um ativismo que eu estou falando, não. Mas o que eu estou falando é no tempo de espera, o que eu faço? Enquanto espero em Deus, esse tempo que Ele tem prometido sobre a minha vida, o tempo que Deus tem prometido sobre a sua vida está chegando. Sabe? Tem muitos aqui que não sabem, mas você está dentro do tempo de Deus.
Tem muitos aqui que estão esperando promessas que Deus tem falado com você, mas Deus está falando, fique em paz, porque está chegando o tempo. Sabe o que Deus acabou de falar aqui para mim hoje? Tem pessoas aqui que exatamente no dia de hoje, você teve coisas aí que vieram para te desanimar. Tem pessoas aqui que no dia de hoje você olhou para o cenário, você olhou para a situação e essa situação veio para te desanimar. Essa situação veio para te desencorajar, né? Às vezes o inimigo às vezes usa a fraqueza de pessoas para tentar diminuir você, mas você não pode deixar isso entrar na sua cabeça. Não. Você é o que Deus fala que você é. Você tem uma promessa de Deus e Deus vai fazer na sua vida. Olha lá, aconteceu comigo, pastor. Olha, Deus está falando aí, ó, né? Então, as pessoas tentam diminuir, mas ninguém pode diminuir quem é um filho de Deus, quem está em Deus. Eu só vou arrumar eu vou aumentar meu brilho aqui da tela. Pera aí, gente. Olha lá, agora sim, ó. Agora ficou manto, hein? Agora ficou terra. Agora ficou lindo. Olha lá. Então, quando uma pessoa às vezes quer tentar te diminuir, isso é até meio estranho falar disso, porque na minha cabeça não funciona assim, né? Não funciona assim. Mas quando a pessoa tenta te diminuir, quer dizer, ela não sabe quem ela é em Jesus. Então, às vezes o seu brilho está incomodando. Mas não era para incomodar, o seu brilho era para também tocar na vida daquela pessoa, e era para ser, você era para ser como um imã. É para ser como um imã para determinadas pessoas. Mas às vezes as pessoas preferem tentar apagar você, né? Mas aí o que você faz? Você fica na sua posição, e a maneira em que você vive vai influenciá-las. Eu lembro de muitas vezes em que eu agia de determinadas formas, e de repente, a hora que eu menos esperava, eu estava inspirando pessoas. E uma época eu me incomodava. Eu falei, nossa, mas por que eu falo assim, as pessoas estão falando igual eu? Eu ajo de determinada forma, eu tenho alguma coisa, as pessoas querem ter igual eu, sabe? E depois de alguns anos de incômodo, agora também já estou vivendo alguns anos que eu entendi. Deus colocou uma influência na minha vida, um brilho na minha vida, e também colocou na sua. Agora, se você não reconhece o seu próprio brilho, e se uma outra pessoa também não reconhece o brilho dela, então o que acontece? Se incomoda com você. E aí, se você cair no barulho do inimigo, você não consegue se ver como Deus está te vendo, como um filho de Deus, como alguém que tem um propósito a cumprir, uma missão a cumprir. Então, quando você descobre que você é um filho de Deus e que Deus tem uma missão na sua vida, né, você começa a viver com mais confiança ainda. Agora, tem pessoas que vivem numa arrogância ou num orgulho, não é isso que eu estou falando. Mas tem pessoas que realmente, como o apóstolo Paulo diz, eu vou te mostrar isso dentro da Bíblia aqui para a gente continuar. Eu não ia entrar nisso, mas Deus me deu isso aqui para alguém. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Para não ficar de opinião, nós vamos para a palavra. Ó, Romanos, livro de Romanos, alguém está precisando dessa palavra aqui. Não estava programado não, por mim não, mas está programado pelo Espírito Santo. Olha lá, Romanos capítulo 12, versículo 3, esse entendimento tem que estar na ponta da língua, né? Tem que estar na mente e no coração de alguém que está aqui. Olha o que diz aqui, ó. Por isso, pela graça que me foi dada, está falando de mudar a mente, né? Depois fala, pela graça que me foi dada, digo a vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Você está ouvindo isso? Então, se você pensar ser mais do que você é pecado. Isso não é o que Deus tem para você. Mas se você pensar também ser menos, não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você pense que você é. Ó, Deus quer que você tenha um pensamento equilibrado, um pensamento moderado de quem você é, segundo a medida de fé que Deus te concedeu. Então, sabe, pessoas não têm o poder de te diminuir. Não. Pessoas podem arrumar problemas para a gente porque às vezes eles criam situações, né? Mas Deus está falando, está chegando um tempo aí, viu? Está chegando o tempo do agir de Deus, está chegando o tempo de Deus colocar muita coisa no lugar, está chegando o tempo de muito cumprimento de promessa, está chegando o tempo de Deus te usar poderosamente, de Deus cumprir promessas antigas na sua vida. Tem gente aqui que vai receber convites celestiais, ó.
Ó, que Deus acabou de falar aqui para mim. Tem gente que vai receber convites aí. Sabe, esse convite está dentro do propósito de Deus para você. Esse convite, mais do que te alegrar, vai ser um convite que é uma movimentação de Deus na sua vida. E Deus está chegando num tempo assim de muito cumprimento. Deus está chegando num tempo assim de muita coisa acontecendo na sua história. Então, você vai fazer o quê? Você continua firme e fala: Deus, o que eu devo continuar fazendo agora? Porque tem gente que fala assim: ó, Deus está fazendo, Deus está chegando, então é tempo de espera. Aí a pessoa acha que não precisa fazer nada, não. Você precisa estar continuando fazendo alguma coisa, o seu trabalho, ou a sua missão, alguma coisa, você continua fazendo, porque Deus está preparando você para algo e também está preparando algo para você. Você está vendo? Aqui tem uma escritura também que eu separei para você e nós vamos orar. Olha o que diz aqui, ó. Gênesis capítulo 17, no versículo 4. Vai colocando aí: eu tenho meu pedido de oração. Ó, Deus está falando aqui para mim, ó. Tem gente aqui que já escreveu, mas eu vou falar mais uma vez. Tem gente aqui que o seu dia hoje não foi fácil. E uma outra coisa que Deus está me falando aqui, ó. Você não pode contar tudo para todo mundo. Porque tem gente que fica feliz com o agir de Deus e sai contando coisa boa para quem não devia contar. Você tem que vigiar, né? Agora, a não ser que você goste de ter algum problema desnecessário, aí você que decide. Mas se você quer evitar o problema desnecessário e só viver os problemas necessários, então não fica contando o que não deve ser contado, né? Agora, Gênesis 17, versículo 4 diz: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Você está vendo aqui que Abraão tinha uma promessa, sabe? E Deus mudou o nome de Abraão, sabe? Quer dizer, tem pessoas aqui que Deus vai mudar o rótulo que está sobre a sua vida. Às vezes as pessoas colocam rótulos em você e o problema é delas, não é seu. Você tem que colocar elas na mão de Deus. A pessoa coloca um rótulo em você, querendo dizer que você não vai chegar a lugar nenhum, querendo dizer que, sabe, esse aí é só... E criam rótulos aí para você, querendo dizer que você não é muita coisa assim, que você não é tudo isso. Deus está falando com alguém aqui. Não estava programado eu falar essa parte, por mim não, mas pelo Espírito Santo estava. E Deus está falando assim com você. Isso aí tem duas coisas. Primeiro, Deus está querendo que você fique com a voz dele, com o que ele fala para você. E segundo lugar, Deus também está testando o seu coração. Por quê? Deus não usa as ferramentas do diabo. Não. Deus não usa as ferramentas do diabo. Como que uma pessoa usa a ferramenta do diabo? Se ela começar a fofocar, se ela começar a revidar, você precisa se posicionar. Não estou falando que tem que ser passivinho, não. Não. Tem coisa que tem que se posicionar, falar a verdade, né? Falar a verdade. Mas também, né? Você deve confiar numa justiça de Deus e estar guiado por Deus. Sabe por quê? Porque tem gente aqui que Deus está fazendo um teste com você. E quando Deus testa, isso é bom. Ele quer trazer algum crescimento para você. E Deus está trazendo um teste para pessoas que estão aqui. Escuta bem. De duas coisas. Olha, Deus está me dando agora. Eu vou escrever isso aqui. Primeiro teste que Deus está te dando e você não percebeu. Olha como é importante você, né, prestar atenção aqui. Ó. Primeiro teste que Deus está te dando é para saber se você está convicto do que Ele falou. Sabe? Quando Deus fala, Ele não muda de opinião. O que Deus falou com você? Você está convicto do que Deus falou? Segundo teste, você está usando as ferramentas do diabo? Quer dizer, eu sei que é forte falar isso na madrugada lá, já tem uns 2 aí que saiu, mas está chegando mais gente, olha como Deus é bom. Deus não usa a ferramenta do diabo, né? Sabe? Às vezes a pessoa faz uma coisa contra você e você quer revidar no mesmo nível. Quer dizer, um nível baixo. Sabe? Um nível baixo. Né? Quer revidar, quer revidar no mesmo nível. Sabe? Usa a rede social para revidar os outros.
sabe, Deus não quer que você faça isso. Não. Então Deus está fazendo o quê? Com palavras que são lançadas contra você, alguns que estão aqui, ó, Deus está querendo saber se você está convicto. Deus até está permitindo aí. Deus está até permitindo para saber se você está convicto a respeito do que Ele te falou. E segunda coisa, você não pode revidar no mesmo nível do ataque que você recebe. Não. Mas você também deve estar ligado com Deus. Você deve estar ligado com Deus, porque às vezes Deus vai te dar uma direção específica do que fazer, que nem sempre é convencional. Por exemplo, Jesus entrou no templo e virou toda a mesa. Por quê? Eles estavam fazendo comércio no templo, né? E ali o contexto era exatamente esse. Eles estavam querendo ali vender algo que era para o sacrifício. Então isso também é bem específico, né? Não pode se confundir com a necessidade de ser dizimista, ser ofertante e de obedecer a Deus nas finanças. Que Deus tem falado isso muito comigo nos últimos meses e eu tinha parado de falar. E nesses dias, Deus me deu um entendimento ali e me deu a missão de falar, né? Então, procure também obedecer nessa área. Mas nessa oração aqui, Deus está falando com você. Está chegando um tempo do agir de Deus na sua vida. Está chegando um tempo de que Deus vai cumprir promessa, que Deus vai justificar, sabe? Que Deus vai fazer muita coisa na sua história, mas você não pode parar agora de fazer, você não pode parar de fazer aquilo que Ele já pôs na sua frente para fazer. Você está ouvindo? É forte, hein? Né? Você não pode parar de fazer aquilo que Deus já pôs nas suas mãos para fazer. Né? Olha o que diz aqui. E nós vamos orar. Coloque aí o tema, meu pedido de oração. Entramos um pouco mais cedo hoje. O que você vai fazer, você que chegou depois? Você pega do começo, que Deus vai te pegar de surpresa. Renata, Maria, glória a Deus. Você que está pela primeira vez também, seja bem-vindo. Gênesis 21. Gênesis 21. Vocês sabem que eu gosto, né, desse capítulo aqui. Alguém sabe? Gênesis capítulo 21. No versículo 1. Fala de uma visitação. Eu queria alguém aqui escrevendo visitação. Quem pode escrever? Quem pode escrever visitação? Olha aí, Deus trouxe você aqui para te encorajar, para dizer que Ele vai fazer, para dizer que Ele vai cumprir, para perguntar para você, você está convicto? Você está convicto do que eu prometi para você? Você está convicto que eu posso trazer uma reviravolta na sua vida? Você está convicto que o meu de repente pode acontecer na sua história? Olha o tanto de gente que está crendo aí. É a visitação de Deus. Olha lá, quem mais vai escrever? Visitação. Ó, uma visitação muda a história. Uma visitação traz um milagre. Uma visitação de Deus traz o cumprimento de promessa. Uma visitação de Deus muda até o seu, né? Muda o seu status, muda o seu emocional, muda qualquer tipo de coisa na sua vida que precisa ser mudado. Gênesis 21, versículo 1. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus havia lhe dito. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Você está ouvindo isso? E no versículo 6 diz assim: Deus me deu motivo de riso. Sara dizendo: e todo aquele que ouvir vai rir comigo. Sabe? O interessante é que quando o Senhor visitou Sara, no tempo determinado, Isaque nasceu. Sabe? Você não está vendo nada acontecer a respeito daquilo que Deus te mostrou. Ou você está vendo alguma coisa acontecer, mas ainda está distante do que Deus prometeu para você, não é? Mas você tem que entender que Deus tem o tempo na palma da mão dele. Quer dizer, Deus não perdeu o controle da sua vida. Agora, tem algumas coisas que poderiam te prejudicar, mas não vai prejudicar porque você está recebendo aqui a instrução. O quê? A murmuração, a murmuração
e a falta de fé. Você está ouvindo? Ah, mas tem isso aí na Bíblia? Tem. Quando o povo murmurou, mesmo tendo uma promessa que Deus tinha dado para eles, eles não entraram na terra prometida. Eles olharam os gigantes e esqueceu que eles eram gigantes em Deus. Gigantes em Jesus. Porque em nós mesmos a gente não é nada. Aí a gente é o que a religião fala, pobre, cego, nu, miserável. Né? Mas quando você recebe Jesus na sua vida, e quando você anda, sabe, guiado por Ele, e quando você anda segundo aquilo que Ele fala, e mesmo às vezes que você erra, porque nós somos falhos, você está procurando sempre andar na obediência a Ele, e se você errar, você pede perdão e já retoma rapidamente, né? Não vai deixar um pecado assim se agravar na sua vida, né? Quando você está na presença dele, ele sempre te levanta, ele sempre te capacita. Agora, a Bíblia fala desse povo que olharam para os gigantes e esqueceu que o maior estava com eles. Que em Deus eles eram gigantes. Você está ouvindo o que eu estou falando? A Bíblia diz que em Deus um povo se torna forte, em Deus faremos proezas. A Bíblia diz que nessa terra somos como Ele. A Bíblia diz que nós somos embaixadores, representantes de Jesus aqui na terra. Sabe? E você não pode viver por um propósito que é só seu, por uma missão que é só sua. Não. Você deve entrar em uma conexão com Deus para viver o que Ele tem na sua vida. Nós já vamos orar. Agora, Miles Munroe é um grande pregador, um professor, né? Homem temente a Deus. Ele dizia assim, por exemplo, uma geladeira foi criada com um propósito. O fabricante criou aquela geladeira com um propósito. Para gelar, né? Basicamente para gelar. Agora, você também foi criado, eu também fui criado com um propósito. E o nosso propósito é para levar glória a Deus. Nosso propósito é adorar a Deus. Então você adora a Deus cantando, mas também adora a Deus vivendo o propósito que Ele tem na sua vida. Sabe? Eu creio que tem pessoas aqui que Deus vai fazer uma coisa grande na sua vida. Nós vamos orar, Carla Falcão. Deus tem coisa grande. Deus vai surpreender você, Deus vai surpreender pessoas ao seu redor, né? Mas você não pode ter o seu sucesso, o seu êxito, como resultado final. Não. O seu sucesso, o seu êxito não é resultado final. Isso é só um meio para um fim. Você está ouvindo? Qual que é esse meio? Eu ser participante do reino de Deus aqui na terra. Eu estava vendo uma história por esses tempos de alguém que tem muitos recursos, tem milhões de reais. E ele falou que chegou um momento que ele estava tão vazio, sabe? Que ele falou, o que eu vou fazer isso? Ele estava com isso. Ele estava querendo achar alguém ou alguma causa para doar um valor em dinheiro. Por quê? Porque depois de correr tanto, depois de procurar tanto as riquezas aqui da terra, que são boas, e nós precisamos delas, né? Por isso Deus pôs riqueza na terra. Depois de procurar tanta riqueza, ele descobriu que aquilo não preenchia o vazio de dentro dele. Você está vendo? Então, a riqueza ou a prosperidade não é um fim. Não. Por isso que Deus te pede para ser obediente nas finanças. Nós vamos orar. Por isso que Deus te pede para ser obediente nas finanças, para proteger o seu coração da avareza, proteger meu coração da avareza, proteger o meu coração, o seu coração, proteger o nosso coração da ganância e ser participante do reino de Deus. Você está ouvindo isso? Um povo então olha o gigante e esquece de olhar para dentro de si. Você está ouvindo isso? Eu vou colocar uma oração que vai completar isso aqui que eu falei. Agora, o povo olha para os gigantes e se esquece de que o maior estava dentro deles. Se eles olhassem para dentro, eles iam ver que eles eram gigantes em Deus. E eles iam vencer o gigante que estava dentro daquela terra prometida, aquela terra que Deus havia prometido. Mas eles murmuraram. Agora eu estou falando de duas coisas que podem atrapalhar você de viver a bênção que Deus tem para você, né? De viver a promessa que Deus tem para a sua vida. E
ou a ter isso atrasado, né? Eles murmuraram e ficaram peregrinando no deserto até uma próxima geração vir, e aquela próxima geração herdou e entrou na terra da promessa. Eu vou orar, Carla Falcão, eu creio que Jesus vai te curar. Você crê? Eu creio que você já é sarada em nome de Jesus. E aqui uma segunda coisa, a falta, que eu quero destacar, a falta de fé. Pode até vir ali um pensamento negativo na sua cabeça. Você pode até ouvir alguém falando algo negativo para você. Mas você está convicto do que Deus falou? Fé é isso. Fé é ficar convicto do que Deus falou. Jesus vai curar pessoas nessa live aqui agora. Sabe, se eu contar para vocês, vocês sabem aqui alguns testemunhos, Jesus tem curado pessoas aqui. Tem pessoas que estão entrando na live, estão vomitando, jogando mal para fora e ficando totalmente curadas, libertas. Pessoas aqui, ó, que foram libertas de vícios, aqui na oração na live. Você vê como que Deus é bom? Então, nós já vamos orar. Agora, como você sabe que você está sem fé? Você está falando negativo. Agora, qual que é o primeiro sintoma? Está vindo muito pensamento negativo na sua cabeça. Então, você já fica atento, mas não fala. Você está ouvindo? Quando uma pessoa fala negativo, ela pode trazer batalha espiritual desnecessária para ela. Se você não cuidar do que você fala, o mundo espiritual é regido pelo poder das palavras. Se você não cuidar do que você fala, o inimigo pode usar essas palavras contra você, dizendo que não vai acontecer, dizendo que não vai fazer, que a sua história não vai mudar. Aí se torna uma pessoa pessimista. Ele fala assim, ele começa a achar uns versículos falando que a coisa vai ficar cada vez pior, né? A questão não é externa, a questão é, o mundo pode estar em trevas, mas sobre ti se verá a glória do Senhor. Quer dizer, se você não olhar para dentro de si, você está ouvindo que Deus está falando com você? Se você não olhar para dentro de si, você vai achar que o gigante, que o problema é maior que você, e não é. Não. Nós somos maiores do que os gigantes. Nós somos maiores em Jesus do que todo tipo de problema. Você está vendo? A Bíblia diz assim, vocês são mais importantes do que aquilo que vocês precisam, né? O que é mais importante é a vida ou a sua necessidade? Sabe? Você é muito mais importante. E sabe o que vai acontecer? Está chegando um tempo que Deus vai cumprir todo tipo de palavra que Ele tem liberado na sua vida. Vai estar chegando um tempo de cumprimento de promessa. Está chegando um tempo que Deus vai justificar, que Deus vai prosperar, que Deus vai trazer crescimento, que Deus vai agir, que o poder de Deus vai agir na sua vida. Sabe, muitas pessoas aí, ó, vão tirar sua vida de testemunho, sabe? Tem gente aqui que fica permanecer na fé. Olha como o poder de Deus está tocando vocês, você está percebendo? Tem gente que vai falar assim, ó, depois do que eu vi que Deus fez na sua vida, eu passei a ter mais fé. Você está ouvindo? Tem gente aqui que vai ser curada aqui nessa oração. Tem gente aqui que Deus está falando, o maior está com você. Por quê? Porque eu sou contigo. Ele não falou na palavra que Ele é contigo, até a consumação dos séculos. Então o maior está com você. Esse problema não vai te parar, essa depressão não vai te parar. Sabe, não importa o problema que você está vivendo, esse problema não vai te parar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou declarar uma escritura aqui na vida da Carla Falcão, né? Jesus vai curar ela do câncer. Jesus vai curar ela do câncer e ela vai voltar aqui para dar o testemunho. Através da vida dela, muita gente vai passar a crer mais em Deus. Eu vi mais pessoas aí que estão com algum tipo de dor, né? Mas eu vou declarar aqui Isaías, livro de Isaías, capítulo 53. Olha o que a Bíblia diz aqui, nós vamos orar. Nós vamos orar. Escreve aí, o tempo de Deus está chegando na minha vida. Sabe? O tempo de Deus está chegando na minha vida. Até o vento contrário, se vier, vai ajudar você viver o que Deus tem. Olha o que diz aqui Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre... Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Escuta o que a Bíblia vai te falar aqui agora. Escuta o que a Bíblia vai te falar aqui agora. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi
ferido. Vê se eu estou lendo certo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora me ajuda a entender aqui. O versículo 5 fala, mas ele foi ferido. O verbo, a palavra foi, vem do verbo ser. Tem professoras aqui, me ajuda. A palavra foi está no passado? Ou a palavra foi está no futuro? Isso é muito importante. Nós vamos orar aqui. A palavra foi é passado. Certo? E a palavra fomos sarados? A palavra foi ferido pelas nossas transgressões. E depois a palavra fomos sarados. Está no passado, não está? Então deixa eu te falar uma coisa. Jesus já te curou. Lá na cruz, ele já levou toda a enfermidade sobre ele. E você tem uma breve passagem aqui na terra, eu tenho uma breve passagem aqui na terra. Deus é soberano, mas ele te chamou para fazer a oração da fé. Ah, Deus é soberano, então eu não vou orar não. Isso não é bíblico. O que é bíblico é a oração da fé. A oração da fé salvará o doente. Outra versão fala, a oração da fé curará o doente. Tem uma versão que fala assim também. Então, foi, olha lá, olha que poderoso que a Kátia Cristina escreveu aqui, ó. Foi indica que está consumado. Quer dizer, foi é algo que já aconteceu. E se eu falar para você que Jesus já te curou e você precisa receber sua cura, para esse espírito de enfermidade sair de você. Ah, mas eu creio que não é diretamente espiritual, não. Se não é diretamente espiritual, pelo menos indiretamente é. Então recebe desse jeito também. Nós temos uma responsabilidade de fazer exercício físico, de ter boa alimentação, sim. Mas tem gente aqui que já está numa situação, né, que precisa de uma cura de Jesus. Então, eu vou declarar com você, mas antes Deus quer que você tenha um entendimento. Você precisa descobrir aqui nessa oração agora que Jesus já te curou. Já é o tempo da sua cura. É o ano aceitável do Senhor. É o ano da bondade. Ah, eu estou sentindo o poder de Deus. É o ano da bondade do nosso Deus. Deus é soberano. Então, ponto final. Deixa Deus ser soberano. A sua parte é orar com fé. A minha parte é orar com fé. Carla Falcão, você está descobrindo aqui que você já é sarada. Por quê? Porque a fé não é no futuro. E a fé também não é no passado. A fé é agora. Carla, deixa eu falar uma coisa para você, Carla Falcão. Jesus já te curou. Então recebe a sua cura agora, em nome de Jesus. Eu tenho percebido que tem duas formas de Jesus curar as pessoas, que sempre funciona. E não estou falando do que eu ouvi falar. Deus tem nos dado graça de viver. Uma coisa é através da fé. Às vezes eu estou ensinando uma pessoa, eu falo assim, Jesus já te curou, por que você não recebe a sua cura? E tem pessoas, eu tenho um pastor amigo nosso, ele passou 6 ou 8 anos declarando, eu sou curado, e tomava o remedinho dele, eu sou curado. Pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado, e tomava o remedinho dele. Chegou um dia, ele foi sentar na mesa dele, no escritório, e Deus falou assim com ele, você não precisa mais desse remédio, você já foi curado. A médica dele não queria fazer os exames, mas ele já tinha recebido a cura pela fé. E quando ele chegou lá, a médica falou, não quero fazer os exames não, essa situação sua não tem cura. Não, eu vou pagar, pode fazer o exame. Ela tentou insistir, mas não adiantou, ele fez o exame. E ele continuou declarando, eu sou sarado, pelas pisaduras de Jesus, eu já fui curado. E ele ia fazer o exame estava dando que ele estava doente. Mas ele falou, não, Jesus já me curou. Lá na cruz ele levou toda a enfermidade. Ficou 8 anos com aquela enfermidade. Depois de 8 anos, uma doença incurável, Jesus curou ele completamente. Você está ouvindo isso? Então essa é a cura pela fé. Mas tem vezes que Deus revela. Né? Hoje Deus não revelou a enfermidade aqui. Às vezes Deus revela. Mas a Carla escreveu aí, né? Eu preciso pegar o sobrenome dela aqui. Carla Falcão escreveu aí, né? E nós falamos o quê? Pega a sua cura pela fé. Então essa é uma forma de Jesus curar. Tem 3 formas que Deus cura uma pessoa. Através da fé, quando você põe fé na palavra dele. A segunda forma, através da revelação. Quando Deus revela,
Eu acho que eu nunca falei de cura aqui, tem mais de um ano que eu não falo de cura desse jeito, né? Agora, quando Deus revela, eu tenho percebido que Ele já está curando na hora, imediatamente, ou às vezes nas próximas horas, ou nos próximos dias, Ele vai vir assim na surpresa e vai curar. E às vezes Deus revela também a data. No meu caso, Deus revelou a data, né? Agora, tem uma terceira forma também de Deus curar. A primeira é através da fé. Você ouve a palavra e fala, eu já fui curado. Então sai esse espírito de enfermidade, sai essa coisa ruim que está no meu corpo. Se não é espiritual diretamente, não importa, eu sei que eu sou sarado. E vai vir poder de Deus no seu corpo, Deus vai honrar a sua fé. Deus não honra a incredulidade, mas Ele honra a fé, a Bíblia diz, Hebreus 11:6. E a segunda forma, eu já falei, é através de quando Deus revela, quer dizer, através da unção de Deus que está na vida de alguém. Através da unção de Deus que está na vida de alguém, Ele também cura. Então Ele cura pela fé, Ele cura através da unção, e tem uma terceira forma, é no ato soberano de Deus. Quando Deus resolve aparecer e manifestar cura. Quando Deus resolve aparecer e curar, quando Deus resolve aparecer e fazer algum milagre, né? Isso é o ato soberano de Deus que não se explica. Às vezes a pessoa até não estava com aquela fé toda, mas Deus veio e apareceu, né? Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, então é bom você ouvir a palavra e ter fé. Para quem quiser, lá no grupo eu vou colocar um livro de cura divina. Um audiolivro de cura divina. Eu vou colocar lá no grupo, para quem estiver lá no grupo, tá bom? Né? Ela é visitação, é isso, Kátia. Quando Deus visita e cumpre uma promessa, no caso, né, de Sara. Ok, agora, eu quero que todos estejam aqui na fé, sabe? Eu creio que Deus está nos chamando para andar pela fé, sabe? Se tem alguma enfermidade no seu corpo, você precisa começar a declarar, eu já sou sarado, sabe? Eu já sou sarado em nome de Jesus. Eu falei aqui para vocês esses dias mesmo. Tinha uma mão aqui minha, aqui ó. Eu tinha duas verrugas aqui ó. Olha lá, quem quiser ouvir o audiobook, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Assim que terminar, eu vou deixar o link do grupo, né? Do canal. Eu tinha duas verrugas aqui. E eu clicava em cada uma delas, tocava em uma e tocava na outra e falava, saiam daí em nome de Jesus. Saiam daí em nome de Jesus. Meus filhos davam risada. Fala, mãe, o pai tá doido, tá falando com as verrugas. Agora me conta, cadê a verruga? Ó, agora nem sei se é essa mão ou se era outra, né? Só sei que elas sumiram. Você tá ouvindo isso? Ó, eu já falei que a caixa d'água obedeceu. Olha aí. Ai, meu Deus do céu. Cada coisa que eu falo aqui, sangue de Jesus, cobre-me com o teu sangue, Jesus, né? Já falei com tanta coisa e obedeceu, né? Vou parar por aí. Né? Sabe? Então eu creio que Deus quer ativar a nossa fé. Deus quer ativar a nossa fé. Quantas vezes a gente fala negativo e isso atrasa a promessa de Deus na nossa vida? Quantas vezes a gente fala negativo, dá ouvido para gente que não devia dar, gente que você devia estar inspirando ela a andar na fé, você dá ouvido para ela, te dá uma instrução, aí quebrou, porque ela não estava em condição de te instruir. Você está ouvindo? Então, olha aqui, Jéssica Almeida, recebe a sua cura pela fé. Eu vou liberar uma palavra de cura aqui agora, mas você pode receber sua cura pela fé. E na verdade, quando eu libero uma palavra, é que as pessoas também começam a ter mais fé por causa da palavra liberada, né? Eu falei por vocês aqui, Deus escolhe pessoas e põe uma unção na vida delas. Nós não dependemos da pessoa, mas dependemos da unção de Deus que está na vida daquela pessoa. Cada um de nós somos um instrumento, né, participante do propósito de Deus. Olha lá, você que está passando um tempo de enfermidade, né, vou falar algumas coisas aqui. Ó. Quem está orando por outra pessoa, eu também vou falar. Mas você que está passando por um tempo de enfermidade, você precisa começar a falar assim, pelas pisaduras de Jesus eu já sou sarado. E seja o mais específico que você puder, né? Sabe, uma gota do sangue de Jesus, sabe, é suficiente para te curar e para fazer um milagre na sua vida. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a falar diferente agora. O sintoma está falando que você está ruim. O problema está falando que não vai dar. Mas você fala, eu sou sarado, eu sou abençoado, eu sou protegido. Sabe? Eu tenho tudo o que eu preciso para cumprir o propósito de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha lá.
está chegando o tempo do agir de Deus na sua vida. E agora eu quero declarar. Jesus cura através da fé. Você está descobrindo aqui que você já foi sarado. Jesus cura através da unção. Eu quero liberar uma palavra de cura aqui agora. Eu quero liberar uma palavra de cura aqui agora. Aí onde você está, uma palavra de milagre, uma palavra de libertação. Eu tenho ficado impactado que algumas pessoas me contou que foi liberta de vícios, né? Uma palavra liberada e as pessoas foram libertas de vício. Tinha pessoa que estava até em local público e naquela mesma hora, aquele desejo de usar ali, de usar uma coisa que não poderia, aquele desejo passou instantaneamente. O que é isso? É libertação. Você está vendo? Falou assim, nossa, minha cabeça mudou, meus desejos mudaram, e levou um tempo, mas quando aconteceu, foi imediatamente. A pessoa não quis nem saber mais do vício, né? Então, quero liberar agora uma palavra de cura sobre a sua vida, se é o seu caso. Uma palavra de milagre também, né? E nós vamos agradecer. Nós vamos orar também pelo seu pedido de oração. Pai, no nome de Jesus, te agradeço porque o Senhor é bom, só o Senhor pode curar. Tua palavra diz lá em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A tua palavra nos mostra, Senhor Jesus, que o Senhor fazia 3 coisas. O Senhor curava, o Senhor ensinava e o Senhor pregava. Então aqui nós já pregamos, já ensinamos, e agora nós pedimos que o Senhor venha manifestar essa unção de cura. Pai, libera a unção de cura agora. Libera a unção de cura agora. Sobre cada enferma que eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Pai, cura a Carla desse câncer. Carla, o Senhor sabe o sobrenome dela. Cura a Carla agora desse câncer, em nome de Jesus. Ela colocou aqui o pedido de oração dela, Carla Falcão. Eu declaro cura sobre a vida dela agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que, escuta que eu vou te falar. Tem alguém aqui que estava com alguma questão nas vistas, né? Ah, mas ele usa óculos. Não tem problema, Jesus está curando você, está falando com alguém aqui, né? Deus é soberano, né? Eu não sou Deus, só sou guiado por, né? Sou guiado por Deus só. Olha lá. Tem alguém aqui que Jesus está curando das vistas. Tem um cantor, ele chamado Cleiton Queiroz. Ele não tem, parece que o globo ocular. Os 2 globos oculares não tem. E eu vi ele falando uma vez que ele me tocou muito. Vou falar a verdade, Deus me tocou tão forte que eu cheguei a chorar, né? Fiquei até emocionado. O que aconteceu? Ele falou assim, ele estava orando por cura e por milagre, e falaram assim para ele, você não viveu o seu milagre, então você não pode orar para os outros, para os outros ter milagre, para as outras pessoas ter milagre. Não terminou a oração, nós vamos orar ainda, mais, né? Agora, escuta bem, sabe o que ele respondeu? O que Jesus não fez em mim, ele pode fazer através de mim. Você está ouvindo? Jesus está curando pessoas aqui. Tem uma unção de cura do alto da sua cabeça até a planta dos pés. Até se você estava com uma enfermidade que você não sabia, Jesus está te curando agora. Recebe? Em nome de Jesus. Eu quero orar agora pelo seu pedido de oração. Quero orar agora em específico. Você que está com uma causa complicada, você está com uma situação complicada no seu emocional. Olha lá, eu assisti. Olha lá, né? Porque tem gente que fala assim, o seu casamento não deu certo, então você não pode orar para o casamento dos outros. Não. Você só está sendo instrumento. O que ele não fez em você, ele pode fazer através de você. Você está ouvindo isso? Você pode dizer glória a Deus? Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração e nós vamos agradecer. Quero orar específico agora pelo seu pedido de oração. Você que tem que assinar um contrato, olha o que Deus está falando, presta atenção. Você que tem que assinar um contrato aí, Deus está te dando sabedoria. E Deus vai guiar uma pessoa, certa para te ajudar nessa assinatura desse contrato, ou desse documento.
Não é qualquer pessoa, Deus vai te guiar para alguém que pode te ajudar. Você está ouvindo? Então, se você tem um tempo aí para orar, ore para isso, para Deus direcionar alguém para te ajudar na assinatura desse documento. Porque às vezes é alguém que está tendo uma sabedoria que você precisa para que as coisas corram bem. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora por cada pedido de oração. Pai, olha quantas pessoas estão aqui apresentando diante do Senhor os seus pedidos. Pai, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso fazer, mas o Senhor pode fazer. Eu peço que o Senhor venha agora, intercedo que o Senhor venha agora sobre a vida de cada um dos teus filhos, cada um de nós. Nós declaramos a nossa dependência, a nossa confiança no que o Senhor pode fazer. Libera o seu poder agora. Pai, não nos deixa nunca nos esfriar espiritualmente. Traga de volta o primeiro amor sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, não deixa o primeiro amor passar da nossa vida. Nós queremos viver com essa chama acesa. Pai, não nos deixa amadurecer ao ponto, um ponto errado, ao ponto de nos deixar frios. Nós queremos sempre ter o nosso coração aquecido na sua presença. E eu apresento diante do Senhor com esse coração que voltado ao seu querer, voltado a viver aquilo que o Senhor tem. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração. Se não for da sua vontade, que o Senhor venha ajustar. Mas coisas aqui que estão alinhadas ao seu querer, eu oro para que o Senhor venha trazer respostas. Eu oro também para que o Senhor venha abençoar e que o Senhor venha trazer uma medida de graça, de misericórdia sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, eu peço que o Senhor venha agora atrair cada coração para a sua presença. E Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha nos guiar. Venha nos guiar as nossas decisões. Venha guiar a nossa vida dentro da sua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está querendo uma rendição nossa. Você está ouvindo? Deus está querendo uma entrega maior. Sabe? Quais são as áreas que nós já temos obedecido? Muito bom, glória a Deus. Deus já nos ajudou a obedecer nisso. Mas se tem alguma área que a gente ainda não está obedecendo, sabe? Talvez é essa área que está nos impedindo de ter um crescimento na nossa vida espiritual. Talvez é essa área que o inimigo está tentando pôr um esfriamento na vida de alguém que está aqui. Então eu quero te orientar a fazer uma oração. Fala assim comigo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe? Muitas vezes tem coisas que entram na nossa vida que entristecem o coração de Deus. E Deus está tirando essas coisas a partir de agora. Porque Deus tem algo a realizar. Mas mais importante para Deus do que fazer algo por você é preparar você para receber o que Ele vai fazer. Deus está te preparando para o que Ele vai fazer. Ele quer que você fique convicto da voz dEle. Ele quer que você confie na justiça dEle. Ele quer que você confie que o seu tempo está chegando. E que, sabe, é um tempo de uma rendição, de uma entrega, de uma obediência. De uma obediência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se Deus te pedir coisas financeiras por esses dias, seja obediente. Se Deus te pedir coisas financeiras, eu vou falar. Vou falar mais uma vez, se Deus te pedir coisas financeiras nesses dias, seja obediente. Se você tiver uma oportunidade de obedecer a Deus financeiramente nesses dias, seja obediente. Você está ouvindo? Tem alguém que está ouvindo ou não? Olha aí, essas horas, olha o tanto de gente, o povo está falando, ó, forte, glória a Deus. Ó, Deus está feliz com vocês aqui, conosco aqui, né? Olha aí, rapaz, tem uma graça aqui nessa oração. Deus está falando aqui até de ser obediente nas finanças e tem gente que já entendeu que não é sobre dinheiro, é sobre o coração. Não é sobre dinheiro, é sobre fidelidade. Não é sobre dinheiro, é sobre renúncia. Não é sobre dinheiro, é sobre proteção de Deus na nossa vida. Proteção do quê? Proteção
de ídolos, proteção de avareza, proteção de coisa ruim, né? Sabe, eu vou profetizar, agora chegou no final, você que chegou depois, pega do começo. Quem obedecer a Deus nas finanças por esses dias? Vamos ver se tem Henrique que vai sair da live. Não saiu não, olha lá. Quem obedecer a Deus nas finanças por esses dias vai receber uma grande multiplicação. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra na sua vida. Quem obedecer, se Deus te pedir, ou se o seu coração fala assim, eu decidi fazer. Quem obedecer a Deus nas finanças nesses dias aqui, vai ter uma grande multiplicação na sua vida. Você crê nisso? Quem me conhece sabe, eu não falo essas coisas levianamente não. Quantas vezes eu já falei desse jeito aqui? Provavelmente nenhuma desse jeito aqui não. Né? Se eu estou falando é porque Deus está me inspirando. E sabe, Deus tem sido tão bom que cada enxadada é uma minhoca. Igual diz, né? Olha lá, Edith, nunca, né? Porque não é sobre dinheiro, é sobre Deus. Mas às vezes o dinheiro está impedindo a gente de se entregar totalmente a Deus. Aí ele começa a falar sobre isso para nos libertar, né? Tirar todo tipo de coisa ruim do nosso coração. Não é verdade? Entramos mais cedo, gente, que foi bom, hein? Tô pensando em começar a live mais cedo. Sabe por quê? Eu vou dormir quase 1 da manhã e 7h30 da manhã já tô aqui com vocês de novo, né? Então estamos orando aí, pedindo para Deus nos ajudar, nos confirmar, para a gente fazer pelo menos 1 hora mais cedo. O que vocês acham? Vocês acham que vai dar para você participar aqui mais cedo? Né? Ou você vai orar aí para Jesus, né? Continuar derramando graça para a gente continuar nesse horário, né? Então, se você gostaria de estar com a gente às 23 horas, escreve aqui, 23 horas vai ser bom. Ou então você fala, ó, meia-noite tá manto, tá terra, tá glória, né? Mas a gente não vai mudar tão rápido não, a gente quer ver, fazer com sabedoria, né? E vai ser bom. Não é isso? Que especial. Você que chegou depois, eu creio que Deus tem uma palavra aqui para você. Deus vai te inspirar, Deus vai te fortalecer. Deus está te fortalecendo agora. Glória a Deus, estou vendo. Se você puder, deixa o seu like para chegar em mais pessoas. Tá bom? Olha lá. Você que está aí, ó, Deus está te fortalecendo. Deus está te dando energia. Deus está dando energia para você. Deus está liberando o poder dele na sua vida. Sabe? Tem pessoas aqui, ó, que estão com medo de falar com alguém. Deus está te dando coragem para chegar em alguém e falar uma coisa boa. E falar uma coisa boa. Né? Tem gente aqui que está com medo de chegar em alguém para falar uma coisa boa. Olha o que Deus está falando aqui para mim, presta atenção. Tem alguém aqui que quer chegar em alguém para falar uma coisa boa, mas está com medo. Né? Deus está falando aqui que Ele está te dando uma sabedoria e está te dando coragem. Está te dando coragem para você ir lá e falar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que estava com a sensação de uma falta de energia, uma fraqueza, sabe? Eu declaro o poder de Deus sobre a sua vida. Deus está te fortalecendo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha lá, vamos terminar no 53. Olha a confirmação. Gente, que especial. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Esse é o nosso livro. Você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146. Aqui eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial, uma palavra especial, que a gente falou agora algumas horas atrás, e Deus deixou registrada essa palavra para você. Vou deixar no primeiro comentário fixado, tá bom? Ela recebeu o meu hoje, glória a Deus. Vocês que estão recebendo o livro, coloca aqui que estão recebendo. Né? Esse último envio aí levou alguns dias a mais, mas deu certo, né? E tem se você também teve um casal que ganhou o livro e não enviou o endereço, então a gente não teve como enviar. A gente procurou aqui e não enviou o endereço. Um casal não, na verdade era um homem e uma mulher, não sei se eles eram um casal, né? Mas aí, se vocês estiverem aqui na live, envie o endereço, foram vocês que ganharam na live profética, para a gente enviar o livro para você, tá bom? Você que chegou depois, ó, pega do começo, tá? Eu creio que vai ser especial. Tá chegando um tempo aí poderoso na sua vida, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Compartilha aí, ó. Compartilha com 300 pessoas. Ah, mas 300 é muito. Então compartilha com 3 que Deus colocar no seu coração. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá. 7h30 da manhã, 7 da noite, 23